Boa noite, seja bem-vindos em nome de Jesus. Eu sou Ana Redana, psicanalista, e hoje é dia de trazer para você uma palestra a respeito de emoções, sentimentos, a respeito da saúde mental, e a gente vai trazer também, mesclar, juntar com a palavra de Deus. Eu senti de estar falando esse assunto hoje, então a gente vai estar convidando aqui pessoas, né, que vai estar com a gente. E como que você está? Como é que tá o seu humor? Como é que tá a tua situação? Como é que você tem conseguido aí enfrentar toda essa situação emocional diante de tantas dificuldades, diante de tantas barreiras, diante de tantas situações que mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estrutura física, né? Não tem como não mexer. Eu não sei qual é o processo aí que você está passando, né? Qual é a situação que você está passando, mas eu quero falar um pouquinho com você a respeito de emoções e sentimentos, né? Emoções é uma coisa, sentimentos são outras. E a gente está fazendo aqui uns convites, porque hoje a gente entrou, não postamos aí a nosso pôster que a gente coloca, né, fazendo o convite, mas eu creio que muitas pessoas que têm interesse em ouvir ou conversar a respeito disso vai ser muito bom. Então, seja bem-vindo você aí que já entrou. São muitas pessoas, né, gente? Então a gente vai fazer aqui uma chamada e depois a gente junta o pessoal compartilhando, né? Porque existem coisas que a gente fala, tá muito chato ouvir sobre isso. Na verdade, não é muito chato, né? Na verdade, é muito importante ouvir sobre isso. Não há como não falar sobre questões emocionais, não há como não falar a respeito dessas situações de saúde mental, de questões psíquicas, né? E tudo isso aí, as pessoas são afetadas e não querem procurar o cuidado, né? Então, se você está se sentindo assim, a primeira coisa que eu venho falar para você, procure um profissional, né? Procure o médico, procure o CAPS, procure um terapeuta. Lembrando que a gente vai estar fazendo aqui a repescagem depois dessa palestra, né? Nós estamos fazendo as consultas online e você que quer conversar sobre seu assunto, você que quer falar, então posteriormente entra aí em contato conosco, nos chama aí, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp, e nós vamos estar então falando, né, a respeito de tudo isso que nós temos enfrentado aí, que a batalha não é pequena não, viu, gente? E a gente vem aqui para ajudar, né? A gente nunca vem aqui para
para não somar, a gente vem aqui para somar, certo? Então é isso aí, né? Então vamos adiante. Eu tô tentando tirar aqui. Tudo bem com você? Tudo bem? Seja bem-vinda. Érica também, seja bem-vinda. Nós costumamos sempre falar que assim, eu tô tão mal, não tô querendo sair, não vai dar certo, não consigo estudar, não consigo. Tá uma batalha muito grande. Todos nós estamos enfrentando batalhas. Então, se a gente não pode parar no meio do caminho, certo? A gente tem que dar uma continuidade, né? Tô tentando colocar aqui no silencioso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Preciso tirar umas dúvidas, ok? Pode escrevendo aí a dúvida que você tiver. A gente vai conversando. Nós vamos falando. Eu quero que vocês falem aí se vocês estão me ouvindo, né? E como eu falei que nós vamos hoje mesclar, que nós vamos juntar a palavra de Deus, esses dias eu estava aqui, aí eu comecei a olhar e eu assisti um vídeo com um ministro da palavra que falava a respeito do coração, né? E aquilo ali me marcou. E quando tem alguma coisa que me marca, sempre é assim, quando tem alguma coisa que me marca, eu anoto, porque eu sempre gosto de passar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando e aquilo que vai trazer realmente um conforto, um pensamento melhor para as pessoas que vêm até a live no meu canal e assistem, porque o mundo já está cheio de guerra, já está cheio de conflito. Obrigada, Solange Santos. Ok. Já tem muito conflito entre famílias, o mundo está em guerra, né? Conflito entre relacionamentos, marido, mulher, conflitos por causa da situação financeira. Temos aí atendido pessoas que acabou o dinheiro, chegou a situação financeira difícil, não está dando para levar o casamento, né? O casamento esfriou, não tem relacionamento sexual mais. O filho que estava de repente, estava tudo certinho, entrou nas drogas. Mas de onde vem tudo isso, né? Porque lá atrás, né? Lá atrás, a gente tem que ver toda uma situação para fazer aí uma análise dentro da esfera de cada família ou individualmente. Então, como eu falei, eu coloquei aqui uma musicoterapia, né? Cada um tem boa noite, boa noite. Cada um tem uma forma de trabalhar, né? Cada terapeuta tem uma maneira de trabalhar. Cada psicólogo, psiquiatra, psicanalista, e a pessoa que está estudando, inclusive, a psicanálise, seja pelo Instituto Educacional Espaço Reviver, seja por outros institutos, porque não em faculdade, porque a psicanálise, como nós estamos repetindo, é um curso livre, é um curso profissionalizante, é um curso que traz aí o teu certificado, mas é você que tem que estudar, né? É você que tem que ler, é você que tem que assistir os vídeos, é você que tem que se informar. Porque eu vejo aí pessoas discutindo, dizendo, tal escola é melhor, aquela outra escola. Não, não existe escola melhor. Até mesmo para fazer uma graduação, seja em qual curso for, se você realmente não se dedicar, se você realmente não se colocar como precisa,
fica complicado. Nós temos aí uma turma no Telegram, né, que está fazendo a psicanálise. E eu não envio somente palestras minhas ou vídeos, porque eu acho que só eu falando a respeito, só eu falando o assunto, ou às vezes convido um colega para trazer às vezes algum vídeo, alguma coisa, eu acho que é pouco material. Então o que acontece? Né? Na minha avaliação, eu vi muitos vídeos no YouTube de grandes profissionais, né? Boa noite, Lu, paz, Senhor, seja bem-vinda. Seja todos vocês bem-vindos. Então, há muitos profissionais que, nossa, vale a pena. Então, tudo que é bom, a gente passa, a gente envia, a gente leva. Agora depende de você, não é verdade? E estamos aqui também, não só para falar sobre a psicanálise, sobre a terapia, como nós vamos nessa noite usar também da palavra de Deus, ok? Então a gente vai ler aqui somente um versículo, certo? Sabemos que quinta-feira temos live aí, né? Já estamos com a campanha, né? Encerramos de portas abertas. Abriremos a campanha A Justiça de Deus, né? Lucas capítulo 18. Deus falou comigo na madrugada e vamos entrar aí 7 semanas de jejum e oração para que você tenha a sua vitória. Mas vamos então à palestra e vamos ler Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler só o versículo 23, ok? Diz assim a palavra: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então vamos repetir. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ok. Como que as emoções e os sentimentos afetam a saúde de uma pessoa? E quando eu falo saúde, eu venho trazer a saúde mental, por que não saúde espiritual, saúde emocional? Às vezes a mente da pessoa está um conflito tão grande, são tantas guerras na mente, que a pessoa não consegue raciocinar para tomar uma decisão na sua vida. E falando em decisões, eu como terapeuta, eu digo a você, não tome decisões baseadas no seu coração. Não tome decisões no impulso. Porque direção é uma coisa muito séria. E quando nós falamos em direção, nós não podemos falar apenas em direção de Deus. Nós temos que falar também nas nossas precipitações. Porque a precipitação, ela pode levar uma pessoa ao fundo do poço. Então, aqui nessa descrição desse evento, dessa palestra, se você é daquelas pessoas que sabe que a sua saúde precisa de maior atenção, então você tem que se propor, você tem que se comprometer a realizar mudanças. Mas se este plano ele não sai do mundo das ideias, um exemplo, eu tenho que ir ao médico amanhã. Eu estou sentindo parece que é uma crise de labirintite, eu estou sentindo uma tontura. Eu não estou bem, eu estou com insônia. Né? Vamos ser bem prático. Mas se eu não me comprometer
com a minha saúde, sendo eu responsável, né? Sendo eu responsável pela minha saúde. Oi, doutora Cristiane, bem-vinda, um abraço, querida. Quem que vai se responsabilizar? Se você tem apenas um plano, mas esse plano ele não sai do mundo dos sonhos, do mundo das ideias, o que vai acontecer? Vai acontecer que a situação ela vai se agravar. Pode ser no sentido de ordem material, pode ser no sentido de ordem espiritual, pode ser no sentido de ordem emocional, física também. Tem pessoa que espera um ano para resolver e tem outras pessoas que elas falam, é uma boa ideia. Ah, mas deixa para o meu amigo, para a minha amiga procurar o terapeuta, procurar outra área da medicina, procurar, enfim. E você não pode fazer isso com você. Porque você tem que se importar com você. Você tem que priorizar a sua vida. Porque existem pessoas que precisam de você. E você tem até, de repente, aquele dom de se doar, ajudar alguma pessoa. Mas como que você ajuda alguém se você mesmo não faz nada por você? Será que você é aquele tipo de pessoa que, mesmo cansada, com estafa, sem ânimo, em razão aí dessa correria de fazer 1000 coisas, você sempre fala, deixa para depois. Ah, não sei o que sobre a minha vida, deixa para depois. Então, o que acontece? Você vai cuidar de tudo, você vai cuidar de todos. A gente já tem falado aqui nas palestras sobre isso, mas você não vai cuidar de você. E quando eu falo cuidar, eu não estou falando apenas no sentido espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. De certo que existem situações que temos que juntar a família para falar o ocorrido. Ou, se não tem uma família, um amigo, uma pessoa que venha ajudar. E se você não consegue cuidar de si próprio, você vai conseguir ampliar teus conhecimentos para que ajude outra pessoa? Eu chamo isso de separando as gavetas. Agora mesmo eu estava falando com uma pessoa e disse, eu não sei nem como que eu vou entrar nessa live hoje, mas nós temos que separar as gavetas. Nós temos que dar tempo ao tempo às coisas. Então, essa noite a palestra ela é bem assim. Como que as emoções, os sentimentos podem afetar a nossa saúde? Quando nós falamos lá em Provérbios 4, 23, que acima de tudo devemos guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida, o que é o nosso coração aqui em Provérbios 4, 23? São os nossos sentimentos. Porque são os nossos sentimentos que vão ser confrontados e vai ser realizado ou
uma coisa boa em nossas emoções ou uma coisa ruim. E como que as nossas emoções, se o coração, que são os sentimentos, eles vêm afetar a nossa saúde, o nosso organismo, como que nós vamos falar a respeito dos sentimentos para outras pessoas, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual? Você sabia que um conselho é uma coisa muito séria e muito perigosa? Você sabe que você entrar para dar um conselho para alguém, não há como não falar. Primeira coisa, você tem que estar na direção de Deus. Segunda coisa, para você dar um conselho para alguém, você tem que estar bem emocionalmente. Já viu aquela história? Larga ele. Ah, manda ele embora. Ah, esse relacionamento não vai dar certo. Ah, não corta o cabelo não, fica do jeito que você tá. É mais ou menos isso. Como que você pode aconselhar uma pessoa se nem você mesmo sabe cuidar da sua vida? Então nós temos que ter atenção com isso. E isso é muito importante. Porque eu também não posso cuidar de mim baseando somente em fatos. Eu não preciso de médico, eu não preciso de pessoas espirituais, eu não preciso de pessoas... Eu não preciso de ninguém, eu mesmo resolvo a minha vida. É assim que funciona? Nem sempre. Existem situações que já passou o tempo e é para o profissional, mas você não tem coragem de ir. Existem outras situações que é a parte espiritual e você não toma uma atitude. E existem outras situações que a vida material está assim porque o mundo está com a dificuldade. Porque a gasolina aumentou, porque o preço da comida aumentou. Às vezes, algumas coisas são os plantios que nós fizemos no passado. Mas voltando aqui dentro desse tema, como as emoções e os sentimentos podem afetar a nossa saúde. E onde que afeta a saúde? Tem pessoa que não dorme. Mas como? No começo não era nem chamado a tal da insônia. Porque presta atenção, insônia está ligado com ansiedade. E se não tratar a ansiedade, a insônia não vai embora. E se não tratar a insônia, a ansiedade vira outros tipos de transtorno em nossa vida. Então, se você é daquelas pessoas que sabe que a tua saúde precisa de atenção, que você precisa falar assim, peraí, eu vou parar um pouquinho e eu vou dar mais uma atenção para mim, para minha situação. Será que a sua vida não é importante também? Será que você está nesse desgaste todo? É tão bonito se doar. É tão bonito ajudar. É muito bonito fazer a obra de Deus também. Mas como que eu estou? Às vezes eu estou na última. Às vezes as minhas emoções, os meus sentimentos estão todos desalinhados. Como que eu posso fazer alguma coisa para alguém?
Não tem como. Se eu mesma não procuro ajuda, como que eu vou pedir para alguém procurar ajuda? Então vamos aqui continuar. Vamos falar sobre a questão alegria, tristeza, raiva, medo. Todos os dias, a nossa mente, o nosso corpo, passa por diversas emoções. E essas emoções começam a impactar a qualidade da saúde do nosso organismo. Então, quando a gente se emociona por uma experiência complexa, por uma situação que engajou no meio da família ou conosco mesmo, acontece que essa experiência ela pode ser primária, que chama-se o início. Nossa, amiga, você vive com dor de cabeça. Não, mas melhora. Espera aí que eu vou pegar um remedinho aqui e vou tomar. Nossa, você vive com dor nas costas. Ou então, doutora, quando todo mundo dorme, eu vou para a sala chorar. Eu choro tanto, não consigo encontrar resposta para minha vida. É uma emoção primária. E como essas e outras citadas no início, tristeza, alegria, raiva, medo, a pessoa vai vivendo como se estivesse numa montanha-russa. Já viu a montanha-russa nos parques de diversões? Ela tanto sobe como desce, ela dá aquelas curvas atenuantes ao ponto das pessoas, gritarem. Obrigada, obrigada, Margarida. Deus abençoe. Então, esses resultados, eles são bons ou eles são ruins? E qual a resposta para tudo isso? Muitas vezes as respostas estão no seu passado. Faltou o alinhamento, faltou o equilíbrio, faltou a procura de um profissional. Algumas coisas serão repetidas aqui para que você grave bem quando você quiser assistir essa palestra. Então, quando nós passamos situações diferentes nos nossos sentimentos, por que não falar de perdas, luto, separação, abandono? Tudo isso é uma inclusão. Boa noite, Geisiane, seja bem-vinda. Um abraço, quanto tempo. Tudo isso é uma inclusão à nossa saúde mental e à nossa saúde completa e total dentro do nosso organismo. Então você pode perceber que nós temos que passar por avaliações. De repente você aí não quer contar o problema para o médico, mas quer contar o problema para o pastor. Nem sempre é tão somente o espiritual. Eu tenho atendido pessoas que estão tratando o espiritual que não é o espiritual, é o emocional. Quando a pessoa tem neurose,
Quando ela coloca uma coisa na cabeça, sabe aquelas pessoas que colocam uma coisa na cabeça e é aquilo, aquilo, e acaba gerando uma consequência muito grave, até no meio familiar? Pessoas que são codependentes de outras, pessoas que, se o marido for embora, a casa cai em cima da cabeça dela, ou vice-versa, porque são codependentes de emoções e sentimentos. Significa um desalinhamento. Porque, na verdade, nós nascemos e morremos e somos únicos. Jamais existirá outro DNA além do seu. Jamais existirá outra digital além da sua. Não há como obter outro tipo de identidade a não ser a sua. E existem pessoas que elas não estão sendo orientadas como deveriam, ou pessoas que não querem ser orientadas. Estamos aí com uma leva de psicanalistas, psicólogos, terapeutas, infinitamente profissionalmente com excelência, profissionais com excelência, mas falta o paciente. E muitas vezes o paciente vem, faz a primeira consulta, faz até o pacote da consulta e não volta mais. E quem é terapeuta que está assistindo essa live e posteriormente sabe o que eu estou falando. Ninguém trabalha tão somente pelo dinheiro. Então, a primeira coisa é você se responsabilizar consigo mesmo. A responsabilidade, ela gera grandes resultados. Falando em responsabilidade, tem pessoa que fala, eu nunca tive oportunidade de estudar. E às vezes não é verdade. Teve oportunidades, mas não teve vontade. É certo que há uma minoria que são projetadas desde jovem para outras coisas e eminentemente não consegue estudar. Mas nós estamos usando essa palavra para que nós possamos explicar mais como o que estamos citando nessa palestra pode trazer um resultado de aprendizado, pode estar associado ao tipo de emoções dentro da sua vida, no seu próprio organismo. As pessoas sempre querem uma resposta adequada no primeiro momento, e isso é irrelevante, tanto na questão espiritual como na questão emocional. Se você não tratar, se você não procurar saber, se você não ter discernimento, se você não tiver entendimento, procure quem tem. Procure um profissional. Procure uma pessoa que possa explicar para você o que está acontecendo com você. Tem algumas outras coisas que não é muito minha área, mas ouço muito as mulheres que vêm para terapia falar. Os hormônios. Ai, os hormônios estão à flor. Filho meu, tenho
paciência, eu saio do meu limite. Nós estamos falando de emoções e estamos falando de saúde mental. Quem não está bem é o filho que está rebelde ou é você que não está bem? Então, continuando, as emoções, elas desempenham um papel fundamental nos relacionamentos. Tem algumas pessoas que falam, eu já estou enjoada de ouvir sobre relacionamento tóxico, não aguento mais. Já sei que existe o relacionamento abusivo, já sei que existe o relacionamento tóxico. Mas acontece que uma coisa é você ouvir, assistir, outra coisa é você criar um pensamento e esse pensamento levar você a buscar um profissional. Então, essas emoções, essas responsabilidades. Quando eu falo em relacionamentos, eu não estou falando somente de relacionamento conjugal. Tem pessoa que está num estresse tão grande que não tem condição de chegar ao trabalho. Porque ninguém pode falar que é como se riscasse um fósforo para pegar fogo em tudo. Você não está bem. Você precisa de ajuda. Ou procurar ajuda. Tem outra pessoa também que ela tem uma relação próxima, ela cria um vínculo interpessoal ou com seus pastores, ou com seus intercessores, ou com o seu terapeuta, ou com aquela melhor amiga ou melhor amigo. A terapia, ela é um diálogo, a terapia é uma conversa. Conversar ajuda, desde que não crie uma codependência. Então, o que faz algo ser prejudicial em nossa vida é a desproporção daquilo em que nós estamos vivendo. Tudo que é demais não é bom. Tem pessoas que querem telefonar para outras, ou para o namorado, para o esposo. Já viu aquelas mulheres? Ou os homens? Alô, onde que você está? Já foi para casa? Aí daqui 5 minutos, liga de novo. Ou então pessoas que são sozinhas, que criam uma codependência com amigos. Ter amizade é uma coisa saudável, mas quando passa do limite, não será saudável para um nem para outro. O que acontece é que as pessoas passam do limite e as outras não respeitam o limite nem delas e nem daquelas a qual elas estão se entrando na codependência, criando vínculos, criando laços. Esse comportamento, contudo, levando a essas emoções de alegria, de raiva, tristeza, medo, ódio, ou até mesmo desejo de morte, suicídio ou homicídio, eles são causados literalmente por relacionamentos tóxicos, por relacionamentos abusivos, ou porque a pessoa desencadeou algum tipo de ilusão e não procurou ajuda porque ela mesma ou mesmo acredita na sua própria ilusão. Relacionamentos
Cuidado com o namoro. Ele me ama. Eu estou completamente apaixonada por ele. Será que você está apaixonada? Ou será que as tuas emoções e os teus sentimentos estão tão desalinhados, desfigurados, que você não consegue ficar sozinha? Se você não consegue ficar sozinha, se você não consegue adquirir um espaço teu e sentir paz, e sentir equilíbrio, sentir estímulo de estar sozinha, de ver um filme sozinha, de ir à igreja sozinha, de fazer uma caminhada sozinha, você não está pronta para um relacionamento a dois. E aí o que acontece? Que o sentido das emoções, quando leva à codependência, como não consegue um namorado, ou o namorado já veio e percebeu, quando não o marido que arruma as malas e vai embora de casa, quando não a mulher olha para o homem que está completamente desequilibrado, você não está pronta para obter nenhum tipo de relacionamento. Depois a gente vai falar da concha, né? Depois a gente vai falar da concha. É muita coisa que nós temos para falar nas terça-feiras das lives na questão da saúde emocional, física, psicológica. Então, como que nós vamos impedir a vivência de determinadas situações, ou como que nós vamos nos paralisar, ou quando nós vamos paralisar o indivíduo que provoca uma fuga ou se nega a si mesmo e quer transbordar em você aquilo que está nele. Chama-se também codependência. E nós não podemos viver dessa maneira. E para que isso nós venhamos descobrir, não podemos tratar tão somente o espiritual. Existem pessoas que pagam consultas para mim e não querem ser tratadas em terapia, mas querem uma oração por eu ser uma pastora missionária. As orações não são vendidas. Eu não vendo oração. Eu não vendo a palavra de Deus. Eu vendo terapia. Eu tenho uma profissão. Mas você precisa entender que quando você faz parte de um círculo de pessoas, a qual foi citado desde o início dessa palestra, onde o nivelar emocional está desalinhado, quando trata-se de você mesma ou mesmo, você se torna responsável para tomar uma atitude com relação à sua vida e individualidade. Existem muitos casamentos que são feitos por carência. Existem relacionamentos de amizades que são feitos porque a pessoa que vem, ela já está doente ao nível de ansiedade emocional. Ninguém gosta de falar de transtornos mentais. Todo mundo já começa a colocar, como explica ali uma coordenadora da área da psicologia, aonde nós assistimos uma palestra que fala a respeito do Hospital Santa Lúcia, aonde a doutora Marcele fala: sempre haverá codependência, transtornos mentais em pessoas que não sabem lidar
com relacionamentos ou estão doentes emocionalmente falando, mas as pessoas não querem ser tratadas. E quando chega ao fundo do poço, muitas vezes entrando dentro da saúde mental, porque o interior, o emocional, ele automaticamente é relacionado ao exterior da pessoa. Tem pessoa que desmaia e é levado ao médico. Tem pessoa que a pressão sobe. Tem pessoa que a sua diabetes vai na altura. Tem pessoa que o transtorno começa a causar problema cardíaco, que depois os seus exames não deu nada, volta para casa. Graças a Deus eu tive um profissional onde eu entrei numa situação muito difícil. Quando deu nos meus exames, ele disse: procura um terapeuta, procura uma ajuda psiquiátrica, porque a sua doença está ligada ao seu emocional. Só como que você vai falar para alguém isso se você não é médico? Eu trato da área de terapia, na área de psicanálise, eu trato com área espiritual, área de libertação, mas eu não sou uma cardiologista. Eu não sou um psiquiatra. E outras coisas mais. Voltando nos hormônios, mulheres que não procuram ginecologista a cada 6 meses, que não faz os seus exames. Não, mas eu faço, está tudo bem. Então, por que o seu emocional está com insatisfação, está negativo? E aí acontece que vai começar a ter um estímulo de causalidade emocional específica, julgando e prejudicando pessoas que estão ao nosso redor. A culpa é de quem? Normalmente pessoas com transtornos mentais, ansiedade, depressão, angústia, solidão, desespero, choro. Se você vai para o espiritual e assim mesmo não resolve, ela procura jogar em cima da família inconscientemente. O inconsciente, tudo que está sendo gerado, começa a jogar em cima da família, começa a jogar em cima dos parentes, começa a proporcionar um vínculo emotivo vitimizado por questões biológicas, psicológicas e etc. Vamos passar aqui uma pessoa que teve uma experiência de luto, dor e tristeza. Ela tinha conhecimento da área psicológica, mas não queria se superar e não queria procurar outro profissional, mas sabia que necessitava de uma mudança de comportamento. A emoção dela chegou a ser tão negativada que os amigos começaram a se afastar, o marido foi embora de casa e ela entrou nos remédios que ela mesma procurava sem ter a ajuda de um profissional. Falando a respeito disso, por favor, não se automedique. Quando eu falo isso, eu não estou expressando apenas medicamento controlado, que deve ser dado pelo psiquiatra.
Falando nisso, psicanalista não tem poder de acionar medicamento para você, a não ser que seja de uma área da naturopatia e com uma formação ainda. Quando não tem como resolver, eu, como profissional, devo encaminhar essa pessoa ao psiquiatra. Mas quando eu digo sobre medicamento, eu estou dizendo daquelas pessoas que têm aí a malinha. Não posso citar nomes dos remédios. Eu estou ao vivo. Mas você sabe, o remedinho para dor de cabeça, o remedinho para dor nas costas, o remedinho para dor na unha, isso é se automedicar. E talvez o medicamento, ao invés de melhorar o teu estresse, melhorar a dor de cabeça, a dor nas costas, vai criar nas suas emoções aí a substância do medicamento, ela cria uma desproporção na área biológica. Nossa, é impactante quando eu estou falando. Então, a experiência daquela moça se deu ao final do divórcio e perdeu os seus filhos na justiça, porque verdadeiramente não tinha condição de cuidar dos filhos. Não procurou ajuda no início. E foi de conselho da vizinhança. O que é conselho da vizinhança? Tem outro nome. Eu vou lá na colega para ver o que ela tem para falar para mim. Não é assim que funciona. Então, como que eu vou cuidar de alguém? Como que eu vou prestar atenção no meu filho? Como é que eu vou prestar atenção nas outras pessoas ou querer ajudar? Se quando a ajuda vem para mim, eu não quero esse tipo de ajuda. Porque não sai do mundo da ilusão, das ideias. Tem pessoas que mentem para ela mesma ao ponto da mentira se tornar uma verdade. Esse é outro tipo de transtorno. Você que acredita aí nas suas ilusões. A história da palavra vai dar certo. Não que eu sou uma pessoa negativa. Talvez às vezes. Mas o positivo sempre é bom. Mas nós temos que entender que vai dar certo quando nós tomarmos uma atitude. Como nós estamos entrelaçando hoje a palavra de Deus com a palestra de emoções e sentimentos, então eu estava aqui a me lembrar de pessoas que sofreram depressões que naquela época não era chamada depressões, né? Pessoas que ficaram na inércia. O que é a inércia? É pessoa que pode fazer alguma coisa, mas não faz. Não queremos rotular. Não podemos criar rótulos. Não podemos colocar culpas. Mas também não podemos, muitas vezes, nos sentir culpados. Se você já fez pelo seu companheiro, se você já conversou, se você já conversou com a sua filha, com seu filho, ou um vizinho, um amigo que procurou ajuda, às vezes é você que está bem, às vezes você que está aqui hoje está alinhado, mas a pessoa que veio até você, mesmo assim, preste atenção, cuidado com o seu conselho. Cuidado com o que você fala. Porque às vezes a pessoa precisa de um profissional. E quando acontecer também que a pessoa que você conversa, ela não quer te escutar.
Você já falou para ela procurar um médico. Então você não pode fazer nada pela pessoa. Você já fez o que tinha que fazer, infelizmente. Então, existe sempre uma emoção que vai fazer você ir ou ficar. O que é esse ir ou ficar? Quando eu falo isso, eu falo de relacionamentos e eu falo de atitude. Nós sempre vamos tocar no assunto relacionamento. Porque sempre está na mente das pessoas que relacionamento se trata de casamento, namoro, noivado. Não é relacionamentos pais e filhos, mãe e filha, filhos e pais. Tem pais dando trabalho, porque os filhos levaram as suas vidas, não perceberam que o pai estava num grau à procura de um psicoterapeuta, à procura de uma pessoa da área, necessitando de fazer uma consulta, necessitando de um tratamento. Que às vezes tem filhos que casam, tem sua família e vão embora e só vem de vez em quando para ver quando o papai e a mamãe tá bem, se tem a comida, se tá tudo certo. Os idosos também têm problemas com transtornos de ansiedades. Sofreram traumas psíquicos ou psicológicos, traumas emocionais que não foram tratados, porque na época de 1900 e não sei quanto, algumas pessoas achavam isso uma ignorância. E é por isso que eu me responsabilizo sempre que posso essa conversa descontraída e interessante para mostrar como é que a cabeça funciona e como que é possível andar no rumo que se quer. Há algumas pessoas que acham tudo isso uma grande bobagem, mas a verdade é que o medo faz com que a pessoa troque o ponto de vista real e diz: isso é besteira, não acontece comigo. Acontece com a fulana, com a nora, cunhada, cunhado. Então a dor, falando em dor, que é uma das emoções, a dor física, a dor emocional, psíquica, ela nem sempre vem sozinha. Ela sempre vem com um conteúdo. E nós não podemos ler uma pessoa como a capa de um livro. Nós não podemos também obrigar pessoas a ficarem na terapia. Nós também não podemos usar o nosso diploma ou certificado ou especialização para segurar pacientes. Mas há uma grande importância em todas as palestras que têm sido realizadas e estão ali no YouTube, mas as pessoas não procuram ver. Mas afinal, como que as emoções impactam a saúde física? As emoções, elas têm a capacidade de prejudicar e de curar, não apenas psicologicamente, mas também fisicamente.
mas nem sempre uma expressão de emoção positiva trata-se de uma pessoa saudável, porque nós podemos falar sobre gatilhos mentais. A montanha russa. Chegou um colega, hoje eu estou contente. Aí o colega vai embora e amanhã eu caio na tristeza. Paralelamente, as emoções negativas, elas começam a repercutir em adoecimentos cardiovasculares. Então vamos falar um pouquinho das doenças autoimunes, que são câncer, doenças infecciosas, infecção urinária, infecção urinária que nunca se acaba. Vai no médico, toma o medicamento, melhora, volta. Será essa doença de ordem emocional? Pessoas que têm reações fisiológicas como tremores, sudoreses, falta de ar, taquicardia, boca seca, a tal da dor de barriga. A pessoa não pode sair no local, já tem vontade de ir no banheiro. Tensão muscular, quando seus ombros, sua nuca, suas costas está completamente duro e você até apenas diz: eu preciso de uma massagista. Ótimo, os massagistas estão aí, é ótimo isso. Mas sempre vamos querer cuidar da saúde física e não lembramos que são as emoções que impactam a saúde física. Também lembrando da liberação da endorfina e até o aumento do cortisol, que está associado às emoções. Problema com alergia. Eu sou uma pessoa que fui vítima da dermatite crônica, uma alergia constante, o tempo todo na alergologista, mas a minha alergia era de fundo emocional. Problemas de saúde físico pode até colocar o indivíduo numa situação emocional muito complicada. Porque diante de tantas coisas que estamos falando, essa gama de resposta emocional que busca uma resposta, diagnósticos feitos em tratamentos pequenos, em pequenas doses, não irá resolver. Não tem como resolver. E o problema também da saúde física, ela também envolve o sofrimento daquela pessoa, de hoje, mas de ontem. Tem pessoas que ficam 2 anos guardando coisas. Pessoas que têm a síndrome do pânico, mas não sabem o que é a síndrome do pânico. Pessoas que têm ansiedade e diz que não é a ansiedade. É muito sério tudo isso. E tudo isso ocorre as experiências do adoecimento, que automaticamente está associado à vivência das emoções e dos sentimentos. Para você ver como é importante a psicoterapia. E eu vim essa noite, como psicanalista, falar para você
que o ser humano que consegue gerenciar suas emoções, ele tem mais possibilidade e recursos para enfrentar qualquer situação adversa do dia a dia do que aquele que está com problema de saúde física. Quão grave é o problema de saúde emocional? Não existe restrições acerca de quem pode ou não pode fazer psicoterapia. A psicoterapia, ela é bom até para aquele que está saudável, para não angariar vícios de fora. Como eu estou bem emocional, mas não consigo terminar aquela amizade de uma pessoa tóxica, de uma pessoa abusiva, porque ela não sabe que é tóxica e abusiva e eu não tenho como falar que a amizade dela está me fazendo mal. Sabe por que o seu telefone é ou sabe por que às vezes alguém não te atende? Porque você está tão tóxico. O relacionamento de amizade está tão abusivo que a outra pessoa não suporta. Ou então, você deixa o seu telefone desligado porque você não está aguentando mais aquela pessoa que fica na codependência. E essa codependência, ela gera doenças. Você precisa ter a sua tesoura para cortar da sua vida o que é bom e o que é ruim. Mas agora eu faço uma pergunta. E se o ruim tratar-se de um relacionamento? Você tem coragem de usar essa tesoura? Eu não tenho coragem. Daqui a pouco a pessoa que está doente, ela vai ficar doente junto com você doente também. Ai, que absurdo. Não é absurdo. Eu vou extravasar. Eu não estou falando de desabafos, de extravasar. Tem aquele dia que você procura um amigo, uma amiga, alguém que você precisa conversar. Nós precisamos nos sociabilizar. Nós não somos, nem os animais conseguem ficar sozinhos. Eu tenho uma gatinha aqui que eu sempre falava para minha filha como que ela estava sozinha. Aí de repente ela ficou grávida, hoje ela tem 4 filhinhos. Como ela ficou mais alegre. Ela ficou mais alegre. Então nessa noite eu venho te falar que você precisa de ajuda. Que você precisa de resolver a sua vida. E quando não, cortar laços. Quando não, desfazer os laços. Quando não, aconselhar alguém para que procure um profissional. O momento é buscar ajuda psicológica. O momento é buscar tratamento psicológico. O momento é dizer: que você precisa de ajuda. Que você precisa de ajuda.
Então, nessa noite, desculpa, gente, é um recado urgente que eu tive que dar aqui. Então, nessa noite, é com você a história. Se você ouviu essa palestra, se você sentiu aí o reconhecimento de alguma coisa, procure ajuda. Se você ouviu e sabe de alguém, fale com a pessoa. Pois eu estou aqui como terapeuta, como mulher, como pastora, para dizer: é necessário ajuda. Quem sabe hoje você sabe aonde está a solução do problema. Quem sabe hoje é o início de uma grande plataforma emocional e espiritual grande, ao ponto de até você se engajar numa profissão dessas ou alertar pessoas que você conhece. Essa noite, eu sou grata a Deus pela sua vida que está aqui ouvindo. E sou grata a Deus pelo processo que eu passei para me tornar uma terapeuta. O meu carro-chefe de profissão não é esse. Mas eu sou uma terapeuta, sou uma psicanalista, porque um dia eu também precisei de ajuda. E os médicos que me acompanhavam me enviaram para o lugar certo, para o local certo. Semana que vem tem mais. Toda terça-feira, 19h30, horário de Rondônia, eu estarei aqui ao vivo. A partir das 22h30 hoje, eu estarei fazendo uma repescagem de pacientes, R$50 a consulta, online. Caso você não queira mostrar o seu rosto, não há problema. Ligue para mim por telefone, pelo Telegram, converse comigo. Nossos telefones estarão abertos a partir das 22h30. 69 98407 5491. Eu atendo no Telegram, atendo pelo WhatsApp ou pelo próprio número. Mande-nos uma mensagem. Obrigada, boa noite. Ana Redana, psicanalista. Até a semana que vem.